tarde a todos, boa tarde aos que nos acompanham aqui na sede, boa tarde também aos que nos acompanham através do Facebook, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a magnetização das águas, podem separar um recipiente, um copinho, que ao final do nosso trabalho, os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Eu queria aproveitar um minutinho que ainda falta para o início da atividade e convidá-los ao Evangelho no Lar, que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, nessa plataforma. Aliás, desculpe, não nessa plataforma. Nessa plataforma vocês podem fazer a solicitação para o link e será transmitido pelo Meet. Tá? Então, aqueles que desejarem participar do Evangelho no Lar, são cerca de 25 minutos e eu já adianto a vocês que é um período muito bom, esses 25 minutos, onde conversamos sobre o Evangelho e convidamos Jesus a entrar em nossos lares. Então, eu peço a todos que me acompanhem na prece inicial. Vamos nos concentrando, acalmando os nossos corações, aquietando as nossas mentes, fazendo uma conexão com o alto, pedindo a Jesus que esteja conosco, facilitando o entendimento dos seus ensinamentos, que serão colocados através da palestra, e que esses ensinamentos sejam introjetados na nossa rotina, no nosso coração, e que possamos exercitar esses ensinamentos no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores do que quando aqui chegamos, praticando o amor ao próximo, a caridade, a bondade, a indulgência e o perdão. Assim, certos de todo esse amparo que já estamos recebendo desses irmãos benfeitores espirituais, pedimos a licença para iniciarmos a atividade. O tema de hoje será conduzido pela nossa irmã Marta, H. Lua, e o tema será o benefício da caridade e o amor ao próximo. Seja muito bem-vinda e bom trabalho. Boa tarde a todos os irmãos. Boa tarde. É uma alegria, um prazer estar aqui novamente nesta casa irmã, em que nos traz um aconchego, digamos assim, quando nós chegamos, né? Que a paz de Jesus, essas energias salutares que aqui estão, possamos sentir de uma forma mais efetiva pelo amparo dos mentores, dos nossos amigos espirituais. Vamos ao tema. Quando a irmã falou palestra, eu digo que eu sou multiplicadora daquilo que nós estudamos, na verdade, né? Então, nós estudamos e compartilhamos com os irmãos nossos estudos. Então, quando nos pedem um trabalho, é uma oportunidade bendita, porque nós também nos beneficiamos, porque vamos estudar, vamos buscar, né, trazer o melhor. Caridade, benefício da caridade e amor ao próximo, nos foi dado como referência a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 11, e começa com a questão 886, quando nos diz qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus, entendia Jesus, e a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a caridade conforme Jesus. Então, quando nós vamos estudar, nós vamos ler profundamente, né, essa resposta, a gente vê que não é tão simples muitas vezes como nós pensamos, né? E aí nós vamos buscar lá o que é a benevolência, né? O que significa benevolência? Benevolência, ela vem é uma palavra que nos demonstra a boa vontade, né, em relação ao outrem,
demonstrar bondade em relação ao outro. E como é que nós demonstramos bondade com relação ao outro, né? É tratando o outro com todo amor, da mesma forma como nós gostaríamos de ser tratados, em todas as situações da vida. Quando nós erramos, não gostamos de sermos desculpados, perdoados ou entendidos no nosso erro, na nossa, vamos dizer assim, na nossa atitude equivocada. Sim, é uma paz, é uma alegria quando alguém nos entende, quando alguém nos compreende, aceita, olha, pode fazer de novo e não julgar. Então é assim que nós devemos tratar, né? Fazer para o outro, né? Então a benevolência ela é um exercício do amor ao próximo. E amar ao próximo é fazer a ele todo o bem que nós gostaríamos que fizessem para nós, conforme Jesus já nos fala há mais de 2000 anos atrás, né? E esse fazer o bem é a caridade, como nós entendemos. Mas ainda nós temos uma dificuldade muito grande pelas nossas imperfeições, pelo nosso estágio de compreensão, o que é a verdadeira caridade, né? Aí o Evangelho vem nos dizer, nesse item, fala da caridade moral, da caridade material, que consiste em a gente assistir nas necessidades materiais da vida, pelo menos as mínimas, auxiliar, né? E a caridade moral, que é mais difícil de ser praticada. Porque dependendo como a gente pratica essa caridade, nós podemos humilhar o outro. Podemos fazer com que o outro se sinta pequeno, com que o outro se sinta mal, muitas vezes, ao receber um benefício nosso. E por que ainda nós fizemos isso, né? Porque ainda nós não sabemos o verdadeiro sentido de dar verdadeiramente. Uma vez, falando sobre isso com um terapeuta, amigo meu, que já está no plano espiritual, ele disse assim, olha, eu vi numa dessas orientações, frases orientais, que numa biblioteca espírita na Índia, parece, dizia assim, o verdadeiro, devemos dar, quando dermos alguma coisa, devemos dar sem intenção nenhuma, sem esperar nada em troca, mas nada mesmo, nem nada de afetivo, vamos dizer, reconhecimento, nada. Porque tudo que vier e vai vir algo para nós é lucro. Então é uma sabedoria, é uma filosofia de vida que faz a gente pensar, é verdade. Então quando a gente dá, é o verdadeiro sentido de dar. Eu vou dar por amor, porque eu quero dar, porque eu me sinto bem, porque eu tenho necessidade como cristão, como um aprendiz do mestre, que eu necessito desenvolver esse amor. Então, não estou fazendo nada para o outro, na verdade, estou fazendo para mim mesma, eu estou me trabalhando em direção ao amor. Então, a verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benéfica, nos diz nessa parte do Livro dos Espíritos, né? E na questão 88A, ela diz assim, deve-se distinguir esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Porque às vezes o que pede, ele está necessitado das coisas materiais da vida, que são efêmeras como toda a materialidade da vida. São efêmeras tanto quanto o nosso corpo nosso corpo físico, né? Mas nós estamos às vezes mais necessitados de toda aquela compreensão, de toda aquela resignação, de toda aquela força que o outro tem passando uma necessidade. Então, às vezes, nós pensamos que estamos ajudando alguém que está numa dificuldade grande, mas quem estamos, na verdade, o maior necessitado somos nós, quando ainda não temos, muitas vezes, as virtudes que essas pessoas que estão nessas situações difíceis já conquistaram. E aqui ele ainda diz que o temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. E é esse que o homem verdadeiramente humano deve procurar sem ostentação. Porque muitas vezes essas pessoas que são resignadas, que têm fé, que são cristãs, que acreditam em Deus, que estão pensando em Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis, elas não pedem. Elas aguardam muitas vezes, e nós nos esquecemos muitas vezes de ir em busca, como nos diz o Evangelho. Como fala a irmã Rosália lá no Evangelho, né? A gente ir em busca daquele que tem necessidade.
E também o ato de dar, ele tem um duplo valor, tem um serviço prestado com delicadeza e amor no Livro dos Espíritos, tem o duplo valor para aquele que recebe e para nós. Mesmo que nós estejamos dando sem intenção nenhuma de receber, porque nós recebemos. E também nos diz o Evangelho, quando fala-se a esmola, o cuidado da ostentação ao dar, né? Porque muitas vezes, como diz, né, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a mão direita, o Evangelho diz que tem uns que dão e deixam o dedinho de fora, querendo mostrar que está dando. Então, dar sem ostentação é dar verdadeiramente sem necessitar de dizer, de alardear, se preferível que ninguém saiba. Então, o dar verdadeiramente é quando nós vemos que alguém está com necessidade e fazemos muitas vezes de uma forma que a pessoa nem se dê conta que está sendo ajudada. É como se ela estivesse fazendo um favor para nós. Se nós conseguirmos dar desse jeito, é muito, vamos dizer assim, é gratificante quando a gente vê que assim faz. Então, doar de uma forma que a pessoa nem se dê conta que está sendo ajudada. Que às vezes nós vemos as pessoas com necessidades e podemos fazer isso, nem questionar, a gente está vendo pelo que a pessoa está passando. Mas nós ainda temos a necessidade de mostrar que estamos dando, então é isso que Jesus recomenda, sem ostentação. E aqui quando nós falamos em ostentação, quando a gente faz um mergulho muito profundo em cada um de nós vemos que não é aquela ostentação de ficar mostrando, mas às vezes é muito sutil. Porque eu vou lá, auxilio alguém, aí eu chego na minha família, hoje o fulano estava aí. Para quê? Por que precisa dizer? Né? Então nós precisamos ter esse exercício de que na nossa mão esquerda não saiba o que da direita, as mãos estão próximas. Então nem os nossos mais próximos precisam saber. A não ser que a gente tenha que combinar com eles ajuda, às vezes é em família que a gente ajuda, mas enfim, quanto menos nós alardearmos e dermos de coração, nós vamos estar exercitando esse amor verdadeiro que é o dar, né? Então Jesus, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Então a lei de amor, ela governa todos os mundos e todas as criaturas. E mais adiante ele nos diz que o amor é a lei de atração para todos os seres vivos organizados. Então, todos nós, seres vivos, estamos nos atraindo uns aos outros pela sintonia, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, né? Nós estamos nos sintonizando. E a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica, para que o princípio espiritual possa passar por toda aquela evolução. Ele vai evoluindo através da atração, que é a lei de amor. Então, a lei de amor, ele atua tanto nos seres orgânicos quanto nos seres inorgânicos. É o princípio, uma lei do universo, ao qual nós todos estamos submetidos. E mais adiante, ele nos faz um alerta: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, na situação como encarnado, que somos nós, ou na erreticidade, todos aqueles irmãos que estão esperando a oportunidade de voltar aqui e continuar a sua evolução, o seu aprendizado, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e o inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo processo de aprendizado. Cada um de nós tem alguém que está acima de nós. Cada um de nós tem alguém que está um pouquinho menos. Mas aquele que está acima, por essa lei de amor, por essa caridade, por esse amor ao próximo, tem o dever de auxiliar aquele que está numa posição abaixo. Tem o dever. E aquele que está abaixo, quanto ao receber, também tem os mesmos deveres de reconhecimento para o outro. Então, é o amor que nós desenvolvemos através da caridade, pela gratidão, pela beneficência, pelo dar sem cobrar, pelo perdão, né? E aí vem a indulgência nessa fala de Jesus, que é clemência, misericórdia. E esse termo se originou do latim, que significa bondade, ser gentil. Então, indulgência para com as faltas alheias. Não julgar o outro pelas faltas que ele comete.
Porque hoje talvez nós não cometemos mais as mesmas faltas, mas e ontem? Ou no futuro, será que não vamos cometer? Como é que podemos dizer? Quando nós estivermos na vivência, né, das nossas possibilidades de fazer ou não fazer o melhor, de escolher esse ou aquele caminho. E todos nós precisamos de indulgência. Quem é que pode dizer hoje eu não errei? A doutrina nos mostra que nenhum de nós pode dizer isso. Eu nunca vou errar. Quem nos faz pensar dessa maneira é o orgulho, é a vaidade, é o ego se sobrepondo ao espírito, ao self, que somos nós, espíritos imperfeitos num processo de evolução. Então, que não nos sintamos culpados nas dificuldades, nos nossos erros, nas nossas escolhas, mas que sabemos que podemos e vamos fazer melhor no futuro, né? Então, nós todos precisamos da indulgência, e a própria lei de justiça nos diz que devemos tratar os outros com indulgência se nós precisamos. Como é que eu posso exigir do outro aquilo que eu não dou? Né? E aí, quando ele fala também, muitas vezes, essa indulgência pega aquela questão que ele, do 889, que diz assim, mas não tem homens que vivem na pobreza por sua culpa, ele está assim porque ele quer, porque ele não sabe economizar. A gente sabe muito bem disso, nós temos essas, né? O que ele diz aqui? Certamente, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos causadores da sua perdição. Então, nós não temos condições de julgar o outro, o porquê que ele não faz do jeito que eu acho, ou porquê que ele está agindo assim, quais as suas causas. Ele vai sofrer as consequências das suas atitudes, e aí vai ter um aprendizado para ele, mas quanto a nós, não nos cabe julgar. Então, a indulgência é isso. Ser indulgente, conseguir ter uma bondade para com a perfeição do outro. Pensar, olha, às vezes a gente ainda diz, coitado, ele não entendeu ainda, uma hora ele vai entender, e é bem assim. Coitado no sentido que ele está se atrasando, não que ele não tem condições de aprender, né? Então, isso é a indulgência para com as imperfeições, né, dos outros. E o perdão, nós fomos buscar em Joana de Ângeles, o perdão. E ela diz que o verdadeiro perdão só é possível quando ocorre o esquecimento pleno do mal que se foi objeto. Então, quando nós esquecemos, mas para nós, quando a gente vai estudar o Evangelho, quando a gente começa a refletir, esse esquecimento não é esquecimento a nível de memória, porque a nossa memória está programada para lembrar. Esse esquecimento é a nível de sentimento. Quando eu perdoo verdadeiramente o mal que me fizeram, e eu lembro daquilo, e eu só lembro. Não mexe com as minhas emoções. O coração não fica batendo forte. Eu não fico sentindo a dor da mágoa. Eu não fico julgando, perguntando por que fez. Não, eu apenas lembro. E é tão bom quando a gente consegue pensar assim, que às vezes a gente acha até graça da maneira como agiu na época. Porque às vezes nós ficamos presos naquela mágoa, naquele ressentimento, e quando nós conseguimos perdoar, depois de um tempo a gente vai lembrar, a gente pensa, nossa, como é que eu fiquei presa? Perdeu o sentido. Esse é o verdadeiro perdão. E ela ainda diz mais, ela diz que o perdão, no livro Plenitude, ela nos diz, para as faltas alheias, luariza a paisagem íntima. Olha que palavra maravilhosa. Clareia as nossas paisagens íntimas, trazendo luz às sombras de angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimento injustificável. E é verdade. Quando nós nos mantemos na mágoa, no ressentimento, no não perdão, nós não conseguimos ser felizes, não conseguimos plenamente aproveitar da nossa felicidade. Por qualquer coisa que nos lembre aquela dor, aquele sofrimento, nós já estamos sofrendo, né? Sofrimentos injustificáveis, porque não compreendemos, porque nós não temos a benevolência para com o outro, que ainda não está muitas vezes no mesmo nível de compreensão que nós. Então, perdoar aos inimigos, como nos diz ali o livro dos Espíritos, é retribuir o mal com o bem. Não significa que vamos vibrar com amor, com alegria, como um amigo, não. É não desejar o mal àquele que nos fez mal, nós já estamos no caminho de perdoar. É entender que se ele não fez melhor
é porque ele não podia naquele momento. Ele teve a escolha dele, mas as consequências dos seus atos é com ele. A nós compete perdoar, entender, não guardar mágoa, não guardar rancor. Porque nós podemos mudar o que está dentro de nós, né? Nós só podemos mudar nós mesmos, nós não temos como mudar o outro. E aí vamos... Ai, desculpa, eu não perguntei o horário. 4h30, tá. Então, os benefícios da caridade. Vamos lá com Joana de novo. No Jesus Evangelho, ela nos diz a caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada. Então, quando nós conseguimos praticar esse doar, sem esperar nada em troca, sem condição, eu te ajudo mais disso, aquilo. Quando a gente doa por doar, eu fiz porque eu quis, o outro não pediu, então eu não tenho que pedir nada para ele, é a expressão do amor mais elevada, que exige a iluminação de quem pratica, porque para nós agirmos assim, nós já temos que ter uma luz dentro de nós, de amor, de benevolência, de tolerância, né? Facultando ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósito que nos induz à abnegação e à vitória sobre as tendências primitivas que jazem em nós. Então, quando nós vamos exercitando se doar sem querer receber nada em troca, nós estamos nos aprimorando no exercício do amor, na prática do amor, de vivenciar a caridade. Pelo seu conteúdo emocional, a caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa quem a recebe, dignificando e ajudando a superar-se. Então, quando eu ajudo o outro, eu me torno digno de ser ajudada, de ser amparada, porque eu mudei a minha energia moral em direção ao amor. E eu consigo superar muitas vezes as minhas dificuldades enquanto eu vejo o outro. Porque quando eu ajudo, eu esqueço de mim e vem o outro em primeiro lugar. E a ajuda vem pela lei de justiça e pela lei de amor de Deus, né? Então, a caridade é uma ação de profundidade que exige requisitos especiais de nós através do esforço. Então, nós precisamos nos esforçar. Porque ainda nós estamos num patamar, se não pararmos para refletir, a gente, dependendo da situação, vem alguém, o fulano está precisando, mas também ele não se ajuda, aquilo é automático, então nós precisamos refletir. Nós precisamos buscar em nós esse entendimento do Evangelho de Jesus, acessar na nossa mente, no nosso espírito, para que a gente possa exercitar esse amor da indulgência, da bondade, né, e do perdão. E às vezes, e na maioria das vezes, a gente vê a caridade, né, como uma via de mão única, daquele quem pratica e aquele que recebe. E isso é um engano. Porque muitas vezes nós damos daquilo que nos sobra e recebemos do outro muito daquilo que nos falta. Então, essa é a verdade. Então, a caridade, ela é um benefício primeiramente para nós. Se a gente for pensar, nós estamos sendo beneficiados quando nós estamos, né? E recebemos bens inestimáveis. Um deles é a consciência da nossa posição em relação a outra pessoa, porque muitas vezes estamos angustiados, presos, nosso problema, nossa dor é maior, nosso sofrimento é maior, porque estamos voltados em nós. Quando nós nos voltamos para o outro e vamos ajudar, e às vezes a situação daquela pessoa é muito pior que a nossa, e a gente se dá conta, nossa, né, eu estou me fazendo vítima, a gente começa a tomar consciência da nossa verdadeira situação, né? E também nos dá consciência das bênçãos que recebemos e não nos damos conta muitas vezes, quando a gente vê que o outro está numa situação mais difícil que a nossa. Quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, ter empatia com a dor do outro. E não só dor física, a dor na materialidade da física, mas a dor moral do outro também. Quando alguém chega e diz, nossa, tem uma amiga minha que às vezes chega e diz assim pra mim, nossa, pisei na jaca hoje, assim, pronto. Ela já vai contar uma... Aí eu disse, não te preocupa, né? A gente, essa compreensão que o outro pode errar. Não chegar e xingar, mas quantas vezes a gente disse isso, tu continua... Não, essa compreensão é a verdadeira caridade, é mais difícil que nós temos, né? E principalmente em família, né? É muito difícil. Que é muito mais fácil nós desculparmos, termos uma benevolência com os amigos do que com os nossos familiares, que aí é mais complicado.
E para não nos alongarmos, nós buscamos em Emmanuel, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, Paulo diz assim: em todas as coisas vos mostrarei que labutando dessa forma, essa forma, quando nos fala Paulo, é de forma perseverante, de forma corajosa, de forma alegre, não desistindo, né? É necessário socorrer os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus, né? E Emmanuel traz uma mensagem belíssima que nos diz assim: diante daqueles a quem socorres, ou assistido é a mensagem, no livro Vinha de Luz. Diante daqueles a quem socorres, não admitas que a caridade seja prerrogativa unicamente da tua parte. Então nós também recebemos, não é só quem está ajudando que está recebendo, nós temos que entender, né? Enumera os bens que recolhes daqueles a quem ampara. Gratidão, reconhecimento, carinho, um sorriso, ou nada, porque às vezes a gente tem que aprender a não receber nada para poder fazer a verdadeira caridade. Habitualmente doamos aos companheiros necessitados algo do que nos sobra deles, recebendo muito do que nos falta. Às vezes a paciência, a resignação, a compreensão da vida, né? A não revolta pelas situações dolorosas. É preciso não esquecer que da pessoa a quem assistimos obtemos benefícios substanciais como sejam a verificação das nossas próprias vantagens, como falamos. Conforme eu vejo a situação do outro, eu vejo que eu tenho muito mais do que eu pensava. O conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros. A gente começa a se dar conta, nós precisamos ajudar. Eu tenho tanto, como é que nós agradecemos a Deus? Como é que nós expressamos a nossa gratidão a Deus? Auxiliando aquele que tem menos do que nós. O aviso salutar com relação aos deveres que nos cabe na preservação dos bens da vida, todos os bens, a natureza, o amor, a amizade, a fraternidade, né? O ensinamento da provação com quem somos defrontados. Aí a gente começa a entender que as nossas dificuldades devem ter um sentido na vida. Por que eu estou passando por isso? E a doutrina nos traz de forma muito clara, né? Então, o ensinamento da provação, o que isso está querendo me ensinar? Paciência, tolerância, respeito, a aquisição da experiência de fazer o bem, a gente vai aprendendo, vai tendo experiência, as vibrações de simpatia daqueles a quem ajudamos nós não temos condições de imaginar, a gente não tem noção na nossa mente material do quanto nós recebemos quando auxiliamos alguém, aquela gratidão verdadeira que aquela pessoa nos alcança de uma forma que nós nem vemos muitas vezes. O consolo nos sofrimentos que porventura nos fustiguem. Nós somos consolados muitas vezes pelas pessoas com quem nós ajudamos. O crédito moral que se registra a nosso favor na memória dos espíritos encarnados e desencarnados que amparam a criatura em crises e em espécies maiores que os nossos. Serve a benefício dos teus semelhantes, tanto quanto possas e como possas, em bases da consciência tranquila, sempre que encontres o próximo baldo de equilíbrio, espolhado de esperança, sedento de paz ou cansado de angústia nas trilhas do cotidiano. Aí é a caridade moral que ele está nos falando, né? Porque a caridade é sempre maior dos dividendos para aquele que dá. Por isso mesmo temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível: mais vale dar que receber. E há muitos exemplos em que a gente poderia dar aqui para oferecer nesse momento, mas eu lembro de uma senhora que eu vi num programa que estava dando sobre aquele acolhimento dos bebês na maternidade das mamães canguru. Eu não sei qual era o hospital, mas era aqui em Porto Alegre. E uma senhora de 70 e poucos anos, ela foi entrevistada. Ela estava numa depressão profunda, não tinha mais sentido da vida, ela não queria mais viver, ela vivia muito mal. E alguém, ou terapeuta, não lembro, assim, lhe disse assim: procure algo que a senhora goste de fazer, que lhe dê prazer, que a senhora se sinta útil. E ela viu essa reportagem sobre as mamães canguru e ela pensou: eu adoro bebê, eu não tenho nada para fazer. E ela foi se oferecer. E aceitaram.
E no dia até eu me emocionei muito porque ela estava com um bebezinho no peito e ela contava as horas e os dias para ficar aquelas 2 horas por semana abraçando aqueles bebês. Que isso trouxe de volta para ela o sentido da vida. Olha o quanto ela recebeu. Então a caridade, ela é a cura para todos os nossos males, porque é o próprio amor em ação, onde nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, ter aquela empatia, não vivendo o problema do outro, mas compreendendo e buscando auxiliar da menor maneira possível, perdoando os erros dos outros, não sendo conivente, porque nós sabemos que nós temos leis para seguir, a lei do moral, a lei do amor, mas que nós possamos entender que nem todos estão prontos ainda para agir e que tudo é uma caminhada, que todos nós estamos num processo de educação moral. Então, a caridade é a cura para todos os nossos males, vamos dizer assim, né? Os males do egoísmo, da vaidade, do personalismo, do individualismo, hoje tão forte na nossa sociedade, né? Então, queridos irmãos, para terminar, Emmanuel nos diz: quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Então, que possamos nós refletir sobre esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade, do Livro dos Espíritos, e nos voltarmos, colocar esse amor que todos nós temos em ação. E não nos esqueçamos, né, dessa frase que dizia na biblioteca, que a mim particularmente auxiliou muito: dá sem receber nada em troca, nada, o que vinha é lucro. E a gente recebe os dividendos. Então, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade, que Jesus nos abençoe nessa caminhada. Seja. Muito obrigada, Márcia. Excelente exposição. E é muito bom fazer o bem, né? Dá uma felicidade que a gente não sabe de onde vem. Exato. Então vamos chegando ao final da nossa atividade, vamos ao passe. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por favor. E eu peço a todos que se concentrem nas minhas palavras, no que vai ser dito, na oração, para que os benefícios do passe sejam mais efetivos em cada um. Então vamos, ainda com os corações asserenados, pedir aos benfeitores espirituais que nos orientam nessa casa, que nos envolvam em fluidos de amor, de bondade, de harmonia, de equilíbrio, de paz. Que cada célula do nosso corpo físico seja tocada por esses fluidos, por essas vibrações benfazejas. Que esse passe, que esses fluidos benéficos alcancem também os nossos familiares, a quem nos acompanha através do Facebook. Que seus lares sejam iluminados por esses irmãos abnegados. Pedimos também que eles magnetizem as águas porventura expostas e que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um. Assim, cheios de gratidão, com muito amor no coração, pedimos então para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação, que todos possamos voltar aos nossos lares com a tranquilidade. Que assim seja.